Olá, bem-vindos a mais um semestre 2022.1. Sou o professor Paulo Rogério. Quero agradecer ao convite da instituição mais uma vez para a gente estar fazendo essa interação com os alunos, né? É muito importante esse momento. E eu trouxe um tema aqui muito recente, falar um pouco sobre o novo marco legal do saneamento, falar sobre a proteção ambiental e a promoção à saúde, né? O saneamento ele tem uma importância muito grande para promover a saúde pública e para promover também a proteção ambiental. Então, esse tema ele tanto envolve as engenharias quanto as áreas de saúde, ou outras áreas também, porque envolve muitas questões estruturais, envolve as questões de saúde. Nós estamos ainda inseridos, infelizmente, em uma pandemia, e o saneamento ele tem papel fundamental na proteção à saúde humana. Só para a gente ter uma demonstração clara, né, por que a gente precisa de um novo marco legal? Porque o Brasil foi negligenciado, sempre foi muito negligenciado, em relação às estruturas de saneamento. E o ciclo do saneamento ele é muito simples, né? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem que toda a água que é captada, né, em um corpo hídrico, ela vai passar por um processo de tratamento, vai ser distribuída para as nossas residências. Ao consumir essa água, dentre as atividades que nós desenvolvemos, tanto domésticas quanto industriais ou comerciais, 80% ou mais dessa água se torna um efluente, né, o chamado esgoto, e esse efluente ou esgoto precisa ser tratado. Mediante esse tratamento, esse efluente pode ser lançado novamente em um corpo hídrico. Se esse sistema funcionar bem, dificilmente nós teríamos problemas de saúde pública, como, por exemplo, doenças parasitárias ainda acometendo a população brasileira, como nós temos muitos casos ainda. Então, o que é que envolve o ciclo do saneamento? Não é só a coleta e tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto. Envolve também ou seja, entra tratamento de água, abastecimento público, coleta de esgoto, coleta de resíduos sólidos, né? Isso são serviços essenciais para a manutenção da nossa saúde e também para a proteção do meio ambiente. Drenagem urbana, né? Recentemente tivemos muitos problemas relacionados à falta de estrutura de drenagem, justamente por causa do volume excessivo de chuva, e o nosso país, nesse período, o regime de chuva é muito intenso e o sistema de drenagem não suporta. Então nós tivemos muitos problemas com enchentes, com destruição realmente do patrimônio das pessoas, e também levou a problemas mais graves, infelizmente, a morte de alguns indivíduos, né? Em função justamente dessa falta de estrutura adequada para suportar o nosso regime de chuva. O tratamento de esgoto, e também é importante entender que o saneamento ele precisa da participação social, né? O que é o saneamento? Né? O que é o saneamento ambiental ou saneamento básico? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o saneamento é o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos, tais como poluição do ar, ou seja, emissão de gases, do solo, ou seja, a gente precisa ter gerenciamento de resíduos sólidos, das águas, ou seja, os despejos ou dejetos lançados nos rios e represas, a poluição sonora e visual, ocupação desordenada do solo, ou seja, as margens dos rios e morros precisam ser protegidas, o esgoto a céu aberto e enchentes. Então, esses problemas são justamente causados pela falta de investimento nas estruturas de saneamento, seja de drenagem, seja uma correta gestão dos resíduos sólidos, o abastecimento público de água 100% para a população e coleta e tratamento de esgoto. Bom, se a gente for para um conceito um pouquinho mais amplo, relacionando o saneamento com o meio ambiente, o que a gente chama de saneamento ambiental, ele seria o conjunto de investimentos públicos em políticas de controle ambiental que vai buscar resolver os graves problemas gerados na infraestrutura das cidades, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população. Então, o que eu falei no início, se a gente tivesse os 4 sistemas de saneamento funcionando bem, eu tenho um sistema de abastecimento de água 100% para a população, sistema de coleta e tratamento de esgoto 100% para a população, sistema de drenagem adequado, né, para cada cidade, e um sistema de coleta e destinação e tratamento final de resíduos sólidos, dificilmente nós teríamos problemas graves de saúde pública e problemas estruturais, como acontecem justamente quando ocorrem enchentes, chuvas intensas, e isso dá
acaba tendo problemas de enchentes e até destruição do patrimônio das pessoas. O que vai buscar é sempre a estrutura adequada para promover a saúde e controlar os problemas de poluição ou degradação ambiental. Então, dentre a multiplicidade dos conceitos existentes sobre saneamento, eles podem ser destacados dois deles. Podemos destacar dois deles. O conceito predominantemente baseado na prevenção de doenças, tá? Ou seja, aí a gente já entra a questão, quando eu tenho uma infraestrutura, quando eu tenho um sistema de drenagem adequado, quando eu tenho um sistema de coleta de esgoto que impede que as pessoas tenham contato com o esgoto não tratado, que tem um sistema de coleta de resíduos sólidos e que as pessoas também não vão ter contato direto com esse resíduo sólido disposto de forma inadequada, eu estou prevenindo doenças. E o conceito que pode ser baseado na promoção da saúde, tá? Ou seja, tanto a prevenção quanto a promoção. Se eu mantenho as estruturas adequadas, se tem investimento no saneamento, isso vai reduzir os problemas de saúde pública. E aí, esse conceito de prevenção e promoção da saúde, ele vem desde a legislação da Lei 8.880, que implementa a Política Nacional de Saúde. Então, a saúde como produção social de determinação múltipla e complexa, né? A gente não pode entender saúde apenas como ausência de doença. É um conceito muito mais amplo. Então, na literatura, a gente encontra três abordagens. Saúde como ausência de doença, multidimensionalidade, faz parte de um sistema complexo para a gente entender o que é saúde, e também qualidade de vida, né? Aí o saneamento, ele entra justamente com essa questão da promoção da qualidade de vida. Se eu tenho um ambiente limpo, um ambiente adequado para a sobrevivência, para o bem-estar das pessoas, dificilmente a gente vai ter problemas de saúde pública. Bom, e o conceito de ambiente, porque a gente está falando de saneamento ambiental, né? Promoção da saúde, promoção e prevenção aos problemas ambientais. Então, eu tenho um ambiente com espaço físico adequado. O espaço físico, social e econômico deve estar inserido nesse conceito. O espaço com dimensões físicas e humanas e a natureza através de atividades e relações construídas, né? A gente precisa entender que todo ambiente urbano, ele precisa ser planejado. E se existe hoje falta de investimento ou problemas estruturais relacionados ao saneamento, é justamente por causa dessa falta de planejamento. Não se atentou à necessidade de planejar uma cidade, mas mantendo sempre com ela a relação direta com a natureza. Eu não preciso degradar o ambiente completamente para construir uma cidade. Esse conceito não cabe mais dentro das necessidades e demandas que nós temos em função de problemas ambientais e de saúde pública, né? Bom, eu trouxe um quadro aqui só para a gente ter uma relação, ter uma ideia dos desafios que nós temos, né? Nós temos muitos problemas estruturais ainda em relação ao saneamento, e é por isso que vem um novo marco legal. Por quê? Porque a nossa população brasileira ainda não atingiu 100% de cobertura de abastecimento de água. A gente tem ainda uma média geral no país de menos de 50% de coleta e tratamento de esgoto. Isso é muito grave. E nós precisamos ainda reduzir o volume de lixões. Apesar de existir uma política nacional de resíduos sólidos que proíbe a presença de lixões nas cidades, é preciso que todos os municípios criem condições ou planejamento adequado, façam associações para destinar os seus resíduos sólidos de forma correta, né? Então, nós temos 50% dos casos de desastres nas regiões relacionadas à água, como, por exemplo, seca e inundações, justamente por causa dessa falta de estrutura, né? E 90 mil vidas perdidas na região através de problemas relacionados à chuva, né? Então, nós temos muitas situações que precisam de investimento, que precisam de melhorias, que precisam de uma cobertura adequada para evitar desastres ambientais e desastres sociais, né? Bom, vamos ter uma ideia de como é a cobertura do saneamento no Brasil, relacionada à cobertura dos serviços de saneamento no Brasil relacionados ao esgoto, que é uma situação das mais graves. Ou seja, a gente tem, em média no Brasil, menos de 50%, ou seja, 40,51% da população brasileira total é atendida por coleta e tratamento de esgoto.
A região norte é a região mais prejudicada, apenas 29% da população é atendida com coleta e tratamento de esgoto. A região nordeste, em segundo lugar, com 31%. A região sul com 43%, a região centro-oeste com 55%, e a que está em situação melhor, a região sudeste com 62%. Então, nós temos que avançar muito em relação à coleta e tratamento de esgoto. Mas, professor, o que é que o esgoto pode trazer de problemas de saúde e ambientais? Quando a gente lança o esgoto in natura, ou seja, sem tratamento, em um corpo hídrico, e quando ele vai para o corpo hídrico, ele fica a céu aberto nas cidades, eu tenho vários problemas associados aí. Então, vai ter contaminação da água, ou seja, eu posso estar contaminando os ambientes aquáticos com micro-organismos, porque a população ainda é acometida por doenças parasitárias também, e eu posso também estar mantendo as pessoas em contato direto com parasitas, né? Já que parte desse esgoto pode ficar a céu aberto. Então, eu tenho vários problemas de saúde pública que vão se manter prevalentes na população, justamente porque o país, menos de 50% da população não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Tá? 58,5% das cidades sem plano municipal de saneamento básico ainda. A Política Nacional de Saneamento, ela veio desde 2000 e não se avançou muito. Então, muitos municípios que deveriam elaborar os seus planos municipais de saneamento, ouvir a população, entender quais são as demandas, isso avançou muito pouco. Então, a gente precisou de um novo marco legal para dar novas metas aos municípios, né? Então, quais são os serviços prestados? Nós temos atualmente empresas estaduais, 68%, né? Então, o serviço de saneamento, de coleta e tratamento de água e abastecimento público e coleta e tratamento de esgoto, ele está em 68% na mão de estatais, né? E isso é um fator importante no novo marco legal, porque nós vamos poder ter investimento do setor privado e isso pode ampliar a cobertura, né? O objetivo não é a privatização das concessionárias de saneamento, mas uma participação maior da iniciativa privada para que nós tenhamos maior cobertura de saneamento. Tá? Então, a administração pública direta, 17%, a autarquia, 9,3%, é quando o município ele tem a autonomia sobre o sistema de coleta e tratamento de água, e isso precisa ter uma mudança, porque há anos funciona assim e o sistema de saneamento ele não avança. A cobertura, né, dos sistemas ainda é muito baixa. Nós precisamos de investimentos estruturais, de investimentos altos e estruturais para melhorar a condição do saneamento no Brasil. Nós temos aqui um nível de atendimento de água e esgoto nas regiões do Brasil. Então, para a gente ter uma noção um pouquinho mais clara relacionado à cobertura de água e cobertura de esgoto. Então, para a gente ter uma ideia de como é um disparate muito grande por regiões, a gente tem aqui 57,1% de abastecimento de água na região norte e apenas 10,5% de coleta de esgoto. Aqui é só relacionado à coleta, porque o dado anterior que eu falei para vocês era relacionado só ao esgoto, coleta e destinação, porque a destinação também não envolve necessariamente só o tratamento, né? Tem outros mecanismos de destinação. Mas se a gente for falar em relação à coleta em si, 57% de abastecimento de água e apenas 10,5% de coleta de esgoto. Ou seja, imagine a situação como não é grave na região norte. Na região nordeste, nós temos 74% de abastecimento de água e apenas 28% de coleta de esgoto. A região centro-oeste, 89% de abastecimento de água e 52% de coleta de esgoto, já dá uma melhorada. A região sudeste, 91% de abastecimento de água e 79% de coleta de esgoto. E a região sul, 90,2% de abastecimento de água e 45,3% de coleta de esgoto. O que é que o novo marco legal traz em relação a esses dados? Qual é a necessidade? A necessidade é atingir 100% de abastecimento de água em todas as cidades, até 2030. Não dá mais para segurar, não
dá mais para não ter investimento, não dá mais para manter pessoas sem acesso à água de qualidade. A água de abastecimento que nós utilizamos para nossa higienização pessoal, para o abastecimento público, para consumo, ela precisa ter qualidade, porque senão a população não vai ter melhoria na saúde pública. Então nós precisamos avançar muito para a gente ver o quanto foi de 2013 até 2018 a população com água tratada de 82% avançou apenas 1% para 2018, por exemplo, 83%, e com relação à população ao atendimento de esgoto, de 2013 a 2018, de 48% avançou apenas para 53%. Então, praticamente não se teve investimento nesse período todo. Então, a gente realmente precisa não aceitar mais essa falta de investimento no setor de saneamento. Desde 2007, existe a Política Nacional de Saneamento. Então, o que a política traz? Essa política ela é a Lei 11.445, de 2007, e estabelecia as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento. Foi colocado que todos os municípios deveriam elaborar o seu Plano Nacional de Saneamento Básico. Para que elaborar um Plano Nacional de Saneamento Básico? Porque é uma necessidade de planejamento. Porque a gente precisa de investimento, porque existem demandas de saneamento muito altas desde muito tempo. E também, desde 2010, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentro dessa política, algumas das diretrizes é a proibição eminente de lixões, né? Mas até hoje, 2022, existem municípios que, infelizmente, colocam seus resíduos sólidos em locais inadequados, não em aterro sanitário. É necessário que o resíduo sólido, pós-coleta, seja encaminhado a aterros sanitários, porque são estruturas adequadas, planejadas, que seguem normas técnicas de engenharia para a disposição correta dos resíduos. O Paulo, é só o aterro sanitário? Não. A política não traz só o aterro sanitário como uma única mecanismo de destinação final de resíduos. E muito pelo contrário, ele coloca o aterro sanitário como, claro, a alternativa correta, mas ela estimula outros mecanismos. Por que a gente vai mandar volumes de plástico para um lixão, se ele pode ser reciclável? Por que eu vou mandar volumes gigantescos de metal para o aterro sanitário se ele pode ser reciclado ou reaproveitado? Então, a política traz justamente esse incentivo. Vamos reduzir o volume de resíduos para os aterros sanitários, estimular a coleta seletiva, estimular a reciclagem e reutilização e, em último caso, o aterro sanitário. Tá? Mas, se for para a disposição final, é única e exclusiva aterro sanitário. Tá? Tem tecnologias de tratamento, tem outras tecnologias também inseridas, mas quando não é possível a reciclagem, o reaproveitamento, o aterro sanitário deve ser a medida correta a ser adotada por todos os municípios. Mas, infelizmente, ainda nós temos municípios com, a grande maioria dos municípios menores, encaminhando seus resíduos sólidos para locais impróprios. Tá? Isso pode levar à contaminação do lençol freático, contaminação do solo, e isso também vai causar problemas de saúde pública. Bom, e a Lei 8.080 de 90 dispõe sobre as condições para a promoção e proteção e recuperação da saúde. Né? E ela traz também toda a regulação das ações de serviço de saúde, e isso envolve também a regulação dos serviços de saneamento. Né? Porque o saneamento ele tem a função de promover a saúde pública. Bom, a Política Nacional de Promoção à Saúde, ela foi criada pela Portaria 687 de 2006 do Ministério da Saúde e aprova a Política de Promoção à Saúde, que tem por objetivo promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Tá? Então a gente aí já entende diretamente que o saneamento ele tem fator preponderante nessa promoção. Porque a partir do momento que eu tenho estruturas que impedem a contaminação do solo ou da água, eu estou reduzindo o contato das pessoas com patógenos ou com contaminantes, e isso vai fazer a promoção à saúde. Tá?
E aí também, para a gente entender como é tão estranho, né, não ter uma cobertura de saneamento, já que nós temos leis muito bem estruturadas, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, criada pela Lei 6.938, de 81, dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. E lá, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz justamente o princípio do poluidor-pagador. Se eu, como empreendedor, tenho uma atividade industrial ou atividade agrícola, ou qualquer outro tipo de atividade que utilize recursos naturais e que gere resíduos e que venha a degradar o ambiente, eu tenho, por necessidade, recuperar esse ambiente. Tá? E por que nós temos problemas estruturais de saneamento tão altos, tão pesados ainda? Né? Porque justamente falta uma fiscalização mais adequada em relação à Política Nacional de Meio Ambiente. Além da Política Nacional de Meio Ambiente, nós também temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, criada pela Lei 9.433, de 97, e aí ela traz também todas as diretrizes relacionadas aos recursos hídricos. Ô Paulo, você falou que o esgoto ele é lançado em corpo hídrico. Isso pode, já que nós temos uma Política Nacional de Recursos Hídricos, ela não deveria proibir? Sim, ela proíbe. Associado à Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos mecanismos, temos resoluções que estabelecem para um efluente ser lançado em um corpo hídrico, ele precisa atender um padrão de qualidade. Então, ele precisa passar por um tratamento adequado e ser lançado em um corpo hídrico mediante as características físico-químicas e biológicas que não venham a alterar a qualidade desse corpo hídrico. Peço desculpa a vocês um pouquinho pela tosse, em função das mudanças de tempo eu fico com a tosse alérgica um pouco atacada. Bom, mas é normal, né, esse período agora de mudanças bruscas de tempo. Bom, então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tem tudo isso bem estabelecido. Eu não posso lançar um efluente em um corpo hídrico sem pedir outorga e com esse efluente fora do padrão de lançamento. Existe uma resolução, né, 430, que estabelece, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelece que o efluente, seja industrial ou seja doméstico, para ser lançado em um corpo hídrico, ele vai atender um padrão. O que é esse padrão? São características físico-químicas e microbiológicas que se assemelhem às características físico-químicas e microbiológicas daquele corpo hídrico. Ou seja, se eu tenho um rio que é de classe 2, o efluente para ser lançado tem que ter as mesmas características físico-químicas e microbiológicas desse rio de classe 2. Então, ele não pode alterar as condições físico-químicas e biológicas daquele corpo hídrico. Okay? Então, isso é um mecanismo de proteção, mas isso precisa ser investigado e precisa ser fiscalizado. Né? Na prática, o saneamento básico ele é um conjunto formado por serviços e infraestrutura capazes de fornecer água potável, né, o que a gente está falando direto, tratar esgoto sanitário, para que ele atinja esse padrão que eu estava falando anteriormente, realizar limpeza urbana, né, porque a gente precisa, é um serviço essencial. Vocês viram, por exemplo, agora durante a pandemia, o serviço de coleta de esgoto, ele não pode, de coleta de resíduos sólidos, ele não pode parar, é um serviço essencial e de saúde pública, não é um serviço só meramente da engenharia, ele é um serviço que envolve a promoção à saúde e a promoção à qualidade de vida humana e drenar as águas das chuvas, né? Como a gente falou no início. Tivemos agora, final de dezembro, início de janeiro, aqui na Bahia principalmente, muitos problemas relacionados à falta de drenagem. Tá? Claro, a intensidade das chuvas, mas essa intensidade da chuva, ela atinge com força a população, porque os sistemas de drenagem não foram projetados para suportar esses volumes de chuva. Tá? Cidades mal planejadas, inseridas próximas às margens de rios, e com o aumento do volume das águas, provocou as enchentes, né? E isso, infelizmente, levou a uma situação muito danosa à população. Bom, a qualidade do saneamento básico ele está fortemente relacionado à qualidade da saúde da população. Então, se existe investimento em saneamento, existe saúde pública adequada. Então, existe mais de 100 doenças, algumas delas muito graves, causadas por falta de saneamento básico. Eu sempre falo para os meus alunos
na aula de parasitologia, né? Eu dou aula de parasitologia para as turmas de biomedicina, farmácia, enfermagem. Eu sempre falo para eles, quando a gente fala de promoção à saúde, as doenças parasitárias que acometem a população ainda são relacionadas à falta de estrutura de saneamento. Não dá para não associar a disciplina, né? Eu sempre trago as questões de saneamento dentro da disciplina de parasitologia, justamente porque se existe doenças parasitárias ainda acometem nossa população é por causa dessa falta de investimento e infraestrutura adequada nos serviços de saneamento. E um dado interessante da Organização Mundial de Saúde é que a cada R$1 investido em saneamento básico, pode-se economizar até R$4 com gastos em assistência médica, ou seja, em medicina curativa. Olhe como isso seria importante para a redução de gastos em saúde pública, né? Então, nós precisamos realmente ter investimento, e o novo marco legal ele vem com uma esperança, né? Esperamos que realmente isso venha a acontecer, mas o novo marco legal ele traz mais possibilidades de investimento, e isso precisa realmente acontecer, porque não dá mais para a gente aceitar populações ainda sendo acometidas por doenças parasitárias simples, né? Nós temos ainda populações com ascaridíase, com doenças relacionadas à falta de infraestrutura de saneamento, porque não tem água potável adequada para a sua higienização pessoal, e porque está ali em contato direto com esgoto, com resíduos sólidos, e isso realmente é uma situação grave que não dá mais para suportar. Bom, então o que é o novo marco legal do saneamento? Então, através da Lei 4.261 de 2019, o novo marco legal ele vem ser instituído por essa lei, o novo marco regulatório do saneamento básico, alterando diversos aspectos da legislação de modo a incentivar o crescimento dos investimentos no setor e a melhoria de indicadores de cobertura de serviço de água e esgoto. Quando se fala melhoria de indicadores de cobertura de serviço de água e esgoto, lembra aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, né? Região Norte, 10% de coleta de esgoto e 20% 40% de abastecimento de água. Então, esse indicador precisa ser melhorado. O que é que o novo marco regulatório traz? Até 2030, abastecimento de água 100% e coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, pelo menos 90% das populações. Tá? Então, isso é o que o novo marco legal trouxe. A gente vai fechar nesse patamar. A gente precisa chegar a esse indicador em 90% para esgoto e 100% para água. Não dá mais para aceitar menos do que isso, porque isso realmente leva a problemas de saúde pública. Tá? Então, o novo marco legal ele tem alguns impactos positivos, porque a estimativa de investimento é de 1,4 bilhões por ano, né? E isso também, além da promoção à saúde, com esses investimentos, com a possibilidade do setor privado entrar no setor de saneamento, né, poder investir, isso vai favorecer a melhoria das infraestruturas de esgotamento sanitário, porque a demanda hoje é de 215 bilhões para esgotamento sanitário, abastecimento de água 142 bilhões, gestão do serviço como um todo em torno de 132 bilhões, águas pluviais 79 bilhões e resíduos sólidos em torno de 28 bilhões. Então precisa desse investimento, um total de 597 bilhões para a gente atingir todos os indicadores adequados para o saneamento. Tá? O investimento é muito alto. Então só as estatais, as concessionárias de abastecimento de serviços de saneamento nos estados sozinhas não vão dar conta desse investimento todo. Então nós realmente precisamos do setor privado entrando mais adequadamente nas estruturas de saneamento para que esse investimento venha. Né? Então é necessário que esse investimento realmente aconteça para que a gente consiga atender a esses padrões, né, de indicadores que o novo marco legal estabelece. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes. Todas essas informações elas estão na Agência Nacional de Águas, né, porque a Agência Nacional de Água ela vai ter, a partir de agora, um papel maior na regulação dos serviços de saneamento. Então, esse é algum dos principais pontos
do novo marco legal. Então, a Agência Nacional de Águas, ela instituirá diretrizes de referência para agências reguladoras de prestação de serviço de saneamento. Né? Não fica só o critério dos estados ali para regular cada serviço. Então, a Bahia, a Embasa, né? A Empresa Baiana de Águas e Esgoto. Então, a Agência Nacional de Águas, ela vai ter um papel importante na regulação do funcionamento e do serviço que a Embasa nos oferece. Né? Os contratos de prestação de serviço de saneamento, eles devem incluir metas de universalização, né? Eu vou falar universalização do saneamento, é 99% de cobertura para abastecimento de água e 90% de cobertura e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2032. Eu falei até 2030, mas 2033. Cortei 3 anos aí, mas é porque eu quero adiantar a situação. Não dá mais para a gente aceitar, né, essa falta de cobertura, de universalização do serviço de saneamento, mas é até 2033. Vedação à assinatura de novos contratos, ou seja, de programas, para os serviços de saneamento. Então, por outro lado, os contratos de programas existentes podem ser renovados até 31 de março de 2022. Né? Então, essa lei ela entrou em vigor em 2020. Desculpem. Em 2020. E aí, todos os contratos existentes, eles precisaram ser firmados nesse período. Então, a partir de 31 de março de 2022, já estão fechados estabelecidos todos os contratos para o serviço de saneamento. Né? E aí as novas diretrizes vão passar a entrar em vigor. No caso de um processo de privatização de uma empresa de saneamento estatal, o novo marco legal ele traz, existem pessoas que não... uma vertente que não concorda com a privatização, mas cada situação, cada estado ele vai precisar ver a sua necessidade. A política ela não traz o impacto de privatizar todas as estatais, as empresas que prestam serviços de saneamento, mas é possível a privatização se assim for necessário, né? Mas o que se traz como objetivo principal é a participação das duas. Né? Eu tenho a empresa, a concessionária estatal, mas ela também pode ter participação privada no serviço. Então, no caso de um processo de privatização de empresa de saneamento estatal, não há necessidade de consentimento dos titulares, ou seja, dos municípios, caso não haja alterações no objetivo e na duração de seus contratos e programas. Tá? São diretrizes, né, estruturais, políticas, que precisam ser amarradas para que realmente esses investimentos cheguem. Né? O ponto primordial, né, o fator preponderante no novo marco legal é justamente fechar esses indicadores. Preciso ter investimento, não dá mais para não ter investimento, e aí entra a participação privada junto com as estatais, para que a gente realmente chegue aos indicadores adequados de universalização do saneamento ambiental. Né? Então, o que o saneamento com base o que seria o saneamento com base na prevenção de doenças e com base na promoção da saúde. Tá? A prevenção de doenças, ou seja, baseia-se no controle da interação agente-hospedeiro-ambiente, ou seja, doenças infecciosas, e na redução de riscos, ou seja, doenças degenerativas. Então, quando a gente fala de prevenção, prevenir doenças, o saneamento ele vem justamente com esse objetivo principal. A prevenção da doença ocorre em diferentes fases da história natural da doença, caracterizando diferentes níveis de atuação, e visa a impedir ou reduzir a ocorrência de uma doença ou agravo, interromper ou retardar o progresso de doença, reduzir a incapacidade residual. Além disso, a prevenção de doenças, ela se baseia na sua estratégia de ação, está voltada para a doença e é direcionadora, persuasiva e impositiva. Então, saúde, nesse ponto aí, é entendida como uma ausência de doença. E o ambiente seria o espaço físico onde se dá a transmissão de doença causada por um agente que infecta o hospedeiro. Tá? Paulo, por que você está falando disso se a gente está falando de saneamento? Porque o saneamento ele vai quebrar o ciclo de doenças. Esse papel preponderante. Quando eu mostrei para vocês no início aquele ciclo do saneamento, coleta de água, abastecimento, água de qualidade, né?
coleta e tratamento de esgoto, eu quebro o ciclo de qualquer doença parasitária. Né? Então, Schistosoma mansoni, né, que provoca a ectossomose. O ciclo da ectossomose é muito simples de ser quebrado. Então, o parasita ele não vai ficar presente ali na população, acometendo a população, a partir do momento que eu tenho todas essas estruturas funcionando adequadamente. Tá? E aí entra a questão da promoção da saúde, que é o papel preponderante do saneamento. Consiste em proporcionar aos povos os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. Tá? Paulo, você está repetindo o conceito que você deu no início. Estou, justamente porque a gente discutiu muita coisa aqui sobre o saneamento, sobre a necessidade de investimento, sobre a necessidade de crescimento e melhoria dos indicadores. Né? A promoção da saúde, ela traz também a promoção da saúde se não se dirige à doença, mas à saúde para aumentá-la, ou seja, eu preciso promover saúde à população. Visa a transformação das condições de vida e trabalho ligadas aos problemas de saúde e envolve ações globais de estados e dos sujeitos voltados para uma rede de temas. Né? Ou seja, todas as pessoas, todas as atividades, elas estão envolvidas nas condições de promoção da saúde. Bom, então a promoção da saúde ela inclui abordagens de facilitação à capacitação de indivíduos, ou seja, da comunidade. Então a saúde é mais do que a ausência de doenças e tem macrodeterminantes. Então aí entra alimentação, nutrição, habitação e entra o saneamento como um fator preponderante, ok? Bom, a promoção da saúde é através do ambiente, conjunto de fatores externos ao organismo humano, mas que atuam sobre os indivíduos. Ok? O espaço dinâmico com dimensões diversas, ou seja, além da física, e aí entra econômica, política, social e cultural, a gente precisou ter um novo marco legal para ajudar a promover a saúde, e isso vai envolver questões econômicas, porque a gente precisa daqueles investimentos pesados, né, para promover a saúde. A condição política, ou seja, precisa ter uma lei que facilite esses investimentos e que venha a promover a melhoria desses indicadores. Foi necessário, durante todo esse período de adaptação, para estruturar a política, a participação social, e a gente precisa também entender os mecanismos culturais de cada localidade. Ok? Então, quase já finalizando aqui a nossa conversa, né, quais são os objetivos dos projetos de saneamento? Prevenção de doença e promoção da saúde. Ou seja, prevenção de doença, implementação de sistemas de engenharia para obstruir a interação agente susceptível, ou seja, um parasita, um agente etiológico de alguma doença, impedir as manifestações da doença e melhorar indicadores epidemiológicos e ambientais. Tá? Se eu tenho uma redução na prevalência de doenças parasitárias, é porque houve uma promoção da saúde. O que seria a promoção da saúde? Realização de ações multidimensionais. Tá? O que seriam ações multidimensionais? Contribuir para a mudança na situação dos indivíduos e do seu ambiente, erradicar as doenças e melhorar a qualidade de vida. Tá? Tudo isso são fatores que o saneamento traz para justamente promover, prevenir e promover a saúde. Ok? Bom, eu agradeço aqui a participação de vocês. Quero deixar aqui sempre a minha um pouco da minha contribuição, daquilo que eu realmente me predisponho a falar. Né? Eu sou apaixonado pela área de saneamento. Eu sou biólogo formado tenho uma formação mais voltada para o setor de saneamento. Fiz mestrado na área de saneamento e realmente tenho uma paixão gigantesca por esse setor, né? E eu acho que a gente precisa realmente avançar nos investimentos e também nas políticas públicas relacionadas ao saneamento, porque realmente nossa população ainda nós temos muitos agravos de doenças justamente por causa dessa falta de investimento. Bom, então, mais uma vez, o meu agradecimento à Unirb, né, por promover essas atividades, né, essas lives que faz com que nós tenhamos contatos diretos com nossos alunos, né, saindo um pouco da área da sala de aula, né, apesar de nós estarmos em um momento diferenciado, mas esse momento de lives ele é importante justamente para a gente ter um debate, ter uma conversa agradável e falar sobre temas que são muito importantes para o crescimento do nosso país.
Então, eu agradeço mais uma vez. Ok, deixa eu voltar aqui então, né? Bom, só para aproveitar, se inscrevam no nosso canal, né, para que vocês tenham acesso às informações e às lives que vão ocorrer nesse período de início de semestre. Um grande abraço a todos.